Olá! Seja bem-vindo ao podcast Camarim ao Avesso. Este é um projeto cultural que tem o intuito de fazer um levantamento do cenário teatral na região sudoeste da Bahia. Como as manifestações teatrais surgiram e se mantêm nessas cidades? Quem está por trás delas? Isso e muito mais você vai descobrir em nossas conversas. Todas as gravações foram feitas virtualmente e isso pode justificar algumas interferências e a qualidade de som, mas nada que te impeça de embarcar nessa experiência conosco. Vamos lá? Neste episódio, recebemos a artista Floripes Guerra, nossa queridíssima Lili, compartilhando conosco um pouco de si e do Teatro de Mortugaba. Desejo a todos um ótimo espetáculo. Olá, eu sou Síria Carinhanha e hoje vamos bater um papo com Lili de Mortugaba. Lili, como você tá, meu bem? Você pode nos falar um pouquinho sobre você? Então, meu nome é Floripes, mas eu sou muito conhecida por Lili, Floripes Guerra ou Lili Guerra. Eu tenho 59 anos, sou casada há 37 anos, tenho 4 filhos, sendo que eu tenho uma única filha, que é filha adotiva, tenho 6 netos, que é a minha alegria de viver. Nasci, me criei aqui em Mortugaba, no sudoeste da Bahia, bem mesmo no interior, né? Divisa com Minas Gerais. E aqui estou para atender um pedido que me foi feito para poder falar um pouquinho com vocês sobre a minha vida e também levar o conhecimento da minha cidade, Mortugaba, no sentido cultural da arte cênica, do teatro e algumas outras coisas mais. Meu bem, e sua história com o teatro na sua cidade aí? Eu sei que você já começou a falar um pouquinho. Como é que foi esse primeiro contato? Porque você mesmo tinha me dito sobre a sua mãe, né? Que é extremamente uma influência aí, Ela conhecida. foi minha inspiração dela mesmo. Então, eu venho de uma família já que desenvolveu essa cultura, né? A cultura nem só artística, né, no sentido do teatro, como também musical, poética. Então, eu venho de uma família tradicional no sentido dessa cultura aqui no meu município, na minha cidade. Então, eu cresci vendo minha mãe participar, né, fazer, escrever. Então, minha mãe era ativa nesse sentido, embora ela fosse assim um autodidata, porque ela nunca frequentou nenhuma escola, ela alfabetizou sozinha dentro de casa, e ela acabou sendo uma pessoa que deixou assim muita coisa bonita nesse sentido. E ela amava teatro. Então, eu cresci vendo isso, né? E assim, na minha adolescência, eu comecei a participar com ela. Ela começou a me levar para os ensaios do teatro. Aí eu comecei a ajudá-la e ela começou a arrumar os papéis para mim no teatro. Então, foi daí que eu comecei a pegar gosto, né? E desenvolver esse meu dom, que eu acredito que seja mesmo o dom de Deus. Então, minha mãe, ela escrevia as peças de teatro, diálogos, comédias, e ela dirigia a turma, e ela também atuava, né? Fazia vários papéis, ela fez vários papéis, das peças de teatro, por ela escrita e também escrita por outras pessoas, inclusive o tio dela, né, que era o meu tio José Patrício Guerra. Então, ela... E foi nessa convivência que eu comecei a participar, né, ao lado dela, como atriz. E eu quero ressaltar aqui também que esse trabalho nosso era feito assim, sem nenhuma técnica, sem nenhuma orientação, sabe, de alguém, de algum profissional especializado na área.
Então, eram atividades assim feitas puramente, exclusivamente por amadores. Era um ajudando o outro, era um, né, trabalhando o outro, fazendo as correções com o outro, e a minha mãe sempre à frente, dirigindo tudo. Ô, Lili, me veio uma dúvida aqui, assim, porque eu sei que é muito complicado, né? É sua mãe extremamente ocupada, provavelmente, né? E aí, você sentia falta dela nesses momentos, assim, como filha? Como assim? Com os afazeres dela? Na infância, na adolescência? Isso, Não entendi a pergunta. isso. Assim, ela parecia estar bem ocupada, né? Com os grupos, com os afazeres dela como artista. E o tempo para você Sim. tinha? Ou você sentia muita falta dela? Aí você me disse depois que você começou a ir com ela, né? Você começou a fazer Aham. a ir nessa mesma direção. Bem, filha, naquela época, minha mãe ela era muito guerreira. Inclusive, é uma coisa assim que eu sempre tenho como referência, porque nessa década, né, de minha mãe nessa época, ela tinha o que, seus 35, 40 anos, era um desafio para a mulher daquela época, né, estar participando dessas coisas, estar viajando com teatro, estar contracenando com outras pessoas, inclusive com outros homens. E meu pai, ele foi também um grande colaborador e compreensivo. Mas minha mãe, ela dava conta de tudo. Nós éramos 11 irmãos. E ela cuidava da casa, né, não trabalhava fora, assim, como empregada, mas ela já deu aula também, periodicamente. Então, ela cuidava de tudo, cuidava dos afazeres, de tudo. E a gente, dentro de casa, cada um também tinha tarefa. Então, não sobrecarregava apenas para ela, né? Então, nos finais de tarde, era sagrado. Sagrado mesmo para ela. Juntava a turma, marcava os ensaios e a gente ia, né, fazer esses ensaios. E ela venceu todos esses obstáculos, né? Como a mulher de hoje não tem esse problema. Minha mãe, pela década, ela teve, assim, enfrentou esse desafio até perante a sociedade, mas ela conseguiu realizar o que ela sempre desejou. E você herdou isso dela, né, meu bem? Com Você certeza. começou. Sim. E em relação, assim, ao cenário teatral, antigamente, você sabe algo sobre ela, né? Hum, Sobre essa cena teatral de antigamente da sim. sua cidade. Porque a sua mãe era essa. Foi Uhum. É muito esse minha complemento, referência, né? né? Começou ali, E, sim, sua e referência. deixou. Uhum. Então, ela, para minha alegria e satisfação, ela me deixou também o seu nome. Não sei se coincidência ou não, porque de todos nós, 11 filhos, a única que gosta desse tipo de atividade sou eu. Ela me deixou também, né, o nome. Minha mãe também se chamava Felipe e tinha também o mesmo pseudônimo de Eli. Então, ela, ela tinha um tio, né, chamado José Patrício Guerra. Ela deu continuidade a esse trabalho dele, sabe? Porque ele era escritor, inclusive deixou várias obras poéticas publicadas, né? E minha mãe, nesse trabalho, ela dedicou muito ao teatro. Nessa época, eu sempre seguia. Ela sempre me chamava, bora, minha filha, e me dava, assim, sempre uma atividade. Ela fazia muita coisa até na comunidade, como apresentações nas escolas, o povo convidava ela para poder apresentar, e ela sempre gostava, porque ela que eu levava jeito dos filhos todos, né? E que eu gostava também. Então, ela sempre pedia a minha companhia para isso, né? Então, nessa época, eu acompanhava e aí eu comecei a atuar também nos dramas que ela escrevia. E quando foi nessa época, ela entusiasmou tanto que ela formou um grupo e colocou o nome. Esse grupo tinha o nome de Marve, significava Mortugaba, Arte e Vida. Então, ela levou o nome de Mortugaba através desse grupo para vários lugares, né? E naquele tempo os recursos eram muito escassos, né?
não havia as políticas públicas voltadas para essa área da cultura, né? E aí dificultava, né? Muita coisa. Então, aqui na nossa cidade, a gente usava um espaço que é chamado Centro Comunitário de Mortugaba, que era da igreja, né? Ainda existe esse espaço, da Igreja Católica. É um salão com um palco, né, de cimento. Tinha 2 quartinhos na época, hoje já nem tem mais, que foi reformado, mas era lá que nós fazíamos os nossos ensaios e as nossas apresentações, né? Mas a gente vendia os ingressos, desses ingressos, o lucro desses ingressos eram revertidos para a própria igreja ou então para outras aqui da comunidade. E aí a gente trabalhava sem nenhum fim lucrativo, assim, financeiramente, nós não adquiríamos nada, entendeu? Era tudo que a gente adquiria, era doação. Pelo contrário, a gente tirava da gente, porque a gente não tinha recurso para poder montar cenário, fazer as coisas, então a gente fazia mesmo. Minha mãe tinha mau gosto de fazer as coisas. Então tirava disso aí para a gente, simplesmente pelo prazer de fazer teatro. Sim, sim, perfeito. Ô, Lili, e esse grupo ainda existe? O grupo que vocês fundaram? E vocês Não. ainda conseguem se encontrar? Como é que está sendo isso? Então, nessa tarde, a gente era convidado nas cidades vizinhas para poder levar essas peças de teatro. E é outra dificuldade que eu queria mencionar para vocês, né? Aqui, para nós, o espaço que nós tínhamos era um luxo. Mas, às vezes, a gente saía para outras cidades vizinhas. A gente ia numa cidade aqui vizinha que chama Jacaraci, de Almeida, Condeúba, Vargem Grande, que é mais, São João do Paraíso, também, Minas Gerais. E nós chegamos até aí fazer uma apresentação, que inclusive eu lembro até o título do drama que nós levamos no Centro de Cultura de Montes Claros, a cidade do norte de Minas. Esse drama foi escrito por minha mãe também, e ele tinha o título de Só o Amor Constrói. Então, lá foi muito, né? Inclusive nós fomos até entrevistados no canal de televisão, tem uma página até do jornalzinho que menciona uma coisinha bem pequena, dando o anúncio, né? Anunciando a chegada da gente com esse drama lá na cidade de Montes Claros. Mas nessas outras cidades mais pequenas, a gente conseguia um transporte pela prefeitura, era uma picape aberta, e a maioria das vezes a gente tinha que levar o material do cenário, então a gente dividia esse espaço, né, numa carroceria de uma caminhonete, para poder ir a esses lugares, né? Porque chegava lá, a gente tinha que ter o cenário, nós levávamos móveis, alguma coisa rústica, porque a gente sabia que chegava lá que era difícil, né? Inclusive até Montes Claros, que são 300 e tantos quilômetros, nós chegamos aí de carroceria, levando cadeiras, algumas coisas assim que a gente sabia que lá a gente não ia conseguir para montar cenário, né? Então, aquilo para nós, o que hoje o povo pode achar que é sofrimento, que né? Para nós aquilo era diversão, a gente tinha aquilo ali como entretenimento, né? E tinha o maior prazer de fazermos e aí era sofrido, né? Mas, para a gente realizar esse trabalho, a gente tinha que superar essas dificuldades. Mas a gente fazia isso com muito prazer, porque não tinha outra oportunidade. Nós não tínhamos outra forma para poder realizar isso, né? Então, a gente enfrentava e não era dizer, lá não tem um teatro, não tem um salão, não tem isso, não tem aquilo. Nada disso impedia. A gente chegava em determinadas cidades, quando não tinha esse espaço, a gente seria no sábado, né? Sábado aqui no interior é dia de feira livre. Então a gente chegava no final da tarde, esperava a feira terminar, pedia para os feirantes emprestar para a gente aquelas bancas, né? Que eles botavam até carne, essas que os feirantes colocavam. E a gente terminava a feira, a gente montava aquele mutirão, fazíamos uma limpeza dentro do mercado, utilizávamos dessas bancas para montar esse palco, né? A gente montava essas bancas e aí
as cortinas, como não tinham, minha mãe, ela tinha máquina de costura, ela pegava os lençóis da casa nossa mesmo, os lençóis da roupa nossa, e ela emendava aqueles lençóis para montar a cortina. Eu lembro que a gente olhava aquela cortina toda colorida, cada lençol de uma cor, cada lençol numa estampa. E aí fazia uma barrinha, colocava uma corda e fazia a cortina. Então essa cordinha a gente puxava somente a cortina, somente os lençóis. E a gente revezava a cada dois, que não tivesse álcool na hora, ficava para puxar a cortina. Dois, um de cada lado, né? E aí a gente revezava. Quando a gente ia para a cena, os outros dois vinham para a cortina para puxar. Então era muito divertido, né? E a gente achava que seria possível fazer e a gente, né, arregaçar as mangas e íamos fazer isso, né? Então, nessa época também, né, lá em casa, como eu disse para você, tinha muita referência de cantores. Meus irmãos eram 6, né? Todos tocam violão, os que Deus já levou também tocavam. Violão, cavaquinho, acordeon. Então, minha mãe levava também os meus irmãos para naquele espaço, entre um ato e outro, que a gente estava, né, preparando o cenário, a plateia não ia ficar aí esperando. Então, o que acontecia? Minha mãe levava meus irmãos e aí eles começavam a cantar, né, dando um show musical enquanto a gente preparava os cenários. E eu me lembro que ela sempre tinha essa preocupação de escolher a música que tivesse alguma coisa referente ao enredo daquele drama que fosse apresentado aquele dia. Entendeu? Então, isso era um cuidado que ela pedia aí para meus irmãos. Vejam a música que dá certo com essa história. Aí meus irmãos iam, a gente ajudava, né? Naquele tempo não tinha internet para pesquisar, se fosse hoje era tudo mais fácil, né, filha? Fosse hoje, via logo lá no Dr. Google e mostrava qual era a música. Mas naquele tempo não, tinha que ser tudo na cabeça mesmo, memória. Então, puxando pela memória, ia descobrir qual era a música que fazia referência né, naquele tema do drama que fosse apresentado naquele dia. Lili, eu lembrei muito da minha trajetória, né? Como artista também, que possui um grupo de teatro, e também era sempre muito trabalhoso, mas muito divertido. Então, você me fez lembrar também, né, de como era difícil, mas também muito divertido. A gente tem que olhar assim, né? Eu acho que fica mais suave a vida quando a gente para olhar certeza. Assim, né? O que a gente passou até de difícil. Mas como que tá a sua relação com o teatro na pandemia? Como é que foi no início da pandemia? Ou você parou um pouco? Teve uma época mais recente, vírgula, né? Eu já casada, com filhos, nós tivemos a oportunidade, através da Secretaria de Educação e Cultura da cidade, o ex-prefeito, eu tinha um primo que era secretário, e trabalhava junto à secretaria lá, e ele conseguiu, né, uns projetos de teatro. Então, foi nessa época que eu tenho até anotado a data, só que aqui eu não estou me lembrando, que nós formamos um grupo aqui, fomos ter umas aulas de teatro aí em Vitória da Conquista, no Centro Cultural. A gente ia todo final de semana, participava dos eventos, tinha um lugar para dormir, aí mesmo no Centro de Cultura, eles forneceram para nós os colchões, a gente dormia, e foi uma época assim, muito gostosa também, porque a gente teve a oportunidade de ver, né, a teoria daquilo que a gente já fazia na prática. Mas, infelizmente, ficou somente nisso. Nem mesmo para prosseguir com essa técnica, né, de teatro, não foi conseguido aqui. Depois veio um outro projeto, que a turma veio até nós, né, um projeto que foi trago lá de Salvador, chamado Projeto Chapéu de Palha, que trouxe até a gente também umas oficinas de teatro, que foi muito interessante, mas também morreu aí, acabou a oficina, acabou. Né? Então, porque eu acho que
depende nem só da gente, mas a gente depende também, não é, das pessoas que estão à frente, das pessoas que têm, né, nas mãos o poder público para poder, né, fazer, proporcionar a gente o desenvolvimento dessa atividade que a gente gosta. Mas aí, o Grupo Marvi, né, faz muitos anos que acabou, inclusive minha mãe até mudar daqui, foi para Montes Claros, onde ela passou grande parte da sua velhice. Ela já veio, voltou, retornou para Mortugaba já depois de muitos anos, já no final da vida, né? Inclusive, tem anos e meio que ela faleceu, morando aqui dentro da minha casa comigo. E era, assim, muito dedicada. Ela teve, assim, um final de vida também muito lúcida. E ela gostava ainda de apreciar essas coisas. Ela não podia fazer mais né, pelo desgaste dos anos e da dificuldade de tudo, tomados pela idade, mas ela apreciava. A gente fazia alguma coisa, assim, a gente mostrava para ela, agora que já existiu o celular, que ela não teve essa oportunidade, mas a gente mostrava as coisas para ela no celular e ela apreciava ainda. Então, o grupo acabou muito, muito antes dela voltar, né, dela mudar para Montes Claros. Mas aí, nós temos, né, um integrante desse grupo Marvi, que inclusive ele fala que minha mãe foi a professora dele, que minha mãe, que ele aprendeu muito com a minha mãe. Sempre que tem oportunidade, ele menciona o nome dela. Isso me deixa até muito, sabe? Ele chama Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, ele era do grupo Marvi, trabalhava com a gente com o teatro, e atualmente ele é coordenador de cultura, né, aqui do nosso município. Não, aqui não existe uma secretaria de cultura, mas ela é vinculada à Secretaria de Educação, e ele está à frente dessa atividade, né, para desenvolver a cultura. Por sinal, ele é muito ativo, muito organizado, muito responsável e muito dedicado a isso que faz. Então, o que aconteceu? Como o teatro foi, ele começou a trabalhar com cinema. Então, cresceu, né, esse trabalho de teatro para cinema. E começou aí fazendo, né, alguns filmes, e começou devagarinho, mas hoje ele já tem, né, nós já temos aí um número de filmes já editados, estão todos aí, né, no YouTube para apreciação de muitas pessoas, inclusive com uma boa, não sei se você teve a oportunidade, que eu te falei para fazer uma visita lá no canal, se você teve a oportunidade para ver as visualizações, que são, né, já está num número bem mais elevado. Então, o Paulo Sérgio, ele realiza um trabalho que abrange várias modalidades culturais, né? Ele dedica muita coisa. Ele vai criar uma oficina de teatro infantil, mas isso aí também foi avante, né? E aí ele transferiu esse teatro para um trabalho de cinema amador mesmo, né? Eu sou uma das integrantes do grupo, né, que chama Mortugaba Filmes. E o Paulo Sérgio mesmo, ele dirige os filmes. Ele também faz o papel de campo, de ator, ele faz tudo, é aquele polivalente mesmo, sabe? E lá estão os filmes, né? Quem tiver a oportunidade e quiser dar uma passadinha lá para poder observar, vão ter a oportunidade de ver o nosso trabalho como ator de cinema, amador. Meu bem, inclusive, existem outras pessoas, além do Paulo Sérgio, que mobiliza outros grupos, que mobiliza outras pessoas, ou como é que está essa parte das políticas públicas e de pessoas, né, que ajudam a movimentar os espaços culturais de Mortugaba? Ou só existe essa pessoa em específico? Não, o criador de tudo, o que puxa o carro de tudo em termos de cultura, é ele, entendeu? Agora, ele convoca várias pessoas para poder colaborar. Inclusive, ele criou aqui, antes da pandemia, ele criou aqui o que ele chamou de cesta cultural.
Nós temos uma praça aqui, que é uma praça de esporte, entretenimento, entendeu? Para eventos. E aí ele criou essa cesta cultural. Nessa cesta cultural, ele promoveu caminhadas noturnas, já tem um mini palco na praça aberta, não é? Palco em praça aberta. Ele leva danças, tem um grupo de danças de Mortugaba, que ele leva danças, capoeira, shows musicais de artistas da região e aqui também na cidade, né? Então, antes da pandemia, toda sexta-feira, a gente já sabia para onde ia à noite, entendeu? Já tinha o programa da Sexta Cultural realizado lá nessa praça. Depois da pandemia, não retornou ainda essas atividades, não foram retomadas, entendeu? Depois da pandemia, nós conseguimos fazer um filme, porque foi muito difícil para poder gravar, para aproveitar as baixas do problema, né? A gente reuniu para poder gravar, e foi muito demorado. Nós passamos o ano inteiro para poder conseguir gravar esse último filme, que é o último que está lá no YouTube. Então, nós estamos com expectativa aí, não é? Para ver, eu, por exemplo, né, estou com uma expectativa e espero que a gente tenha essa oportunidade de resgatar o trabalho da arte cênica, porque é uma coisa, né, pelo menos que seja uma amostra para a gente mostrar para os jovens de hoje o que era o teatro, como era. Na verdade, se você falar em teatro, a juventude não sabe nem o que é, né? Porque não tem contato com esse tipo de atividade, né? Mas eu tenho expectativa, né, que a gente consiga trazer de volta, né, e revive em nossa cidade essa arte que é pouco valorizada, a gente sabe que é pouco valorizada, e aqui na nossa região está em extinção, né? A gente sabe que está sendo atividade extinta, porque a tecnologia foi entrando, foi invadindo, e essas coisas que fogem à tecnologia, a juventude, as pessoas já não têm mais tanto gosto de participar, porque não valorizam. E, nesse aspecto, nossa cidade aqui está prestes a inaugurar um espaço cultural, e nesse espaço tem um teatro, por sinal muito bem, né, arquitetado, e eu acredito e espero, né, que isso sirva de motivação para a gente recomeçar. E espero, né, das autoridades, das pessoas envolvidas nesse aspecto cultural da nossa cidade, pense com carinho, né, nesse trabalho e que possa, né, nos dar essa oportunidade de a gente desenvolver reaver, né, atividades do teatro na nossa cidade. Com certeza, meu bem, com certeza. É algo que é uma reclamação de várias cidades do sudoeste baiano, né? Essa falta de cuidado com a gente, com a juventude, com quem quer arte, porque não é só a juventude que quer, né? E dá pra ver que existe essa inteligência, né? Principalmente com a gente que é do interior, né? Com certeza. E eu falo também, filha, porque a própria população, se você, por exemplo, se a gente preparar, você sabe que tirar para encenar, para tudo, cobra tempo da gente, exige tempo, exige muita coisa. Mas se a gente preparar um teatro e abrir as portas, é perigoso você apresentar com uma plateia mínima, porque as pessoas não têm a cultura do teatro formada. Eu não sei se acontece com a mesma coisa com vocês. E eu culpo isso muito, sabe? O exercício mesmo dessa atividade e a própria tecnologia que tomou espaço e as pessoas, a cabeça não volta para essas atividades mais... Principalmente o teatro tradicional, que no caso nosso mesmo aqui, no tempo do grupo, aquele tradicional mesmo, sabe? De ter escrito os atos, as cenas, fecha pano, abre pano, então... assim, o tradicional mesmo, que a gente conheceu e que a gente teve a oportunidade de trabalhar técnicas para poder acompanhar a demanda tecnológica que hoje a sociedade acompanha, né?
não tem público, porque a gente não é algo que a gente está acostumado. Então, obviamente que não vai ter essa galera ali, né, que está buscando, que está pedindo. É sempre um pessoal muito específico, mas precisa de mais gente para que a voz seja ouvida, né? Com certeza. E você sabe que faz parte de todo artista de teatro, o que faz a gente trabalhar é plateia. Quanto mais você vê a casa cheia, mais a gente incorpora no personagem e a gente faz direitinho. Não é isso? Pela experiência de vocês sabem que eu estou falando. Exatamente. Né? Quando a gente vê pouca gente, parece que a gente não... a gente não desenvolve tão bem como a gente, quando vê que tem um público que está ali merecendo um bom trabalho, né? Exatamente, meu amor. E você me deixou muito curiosa quando você falou da sua experiência artística com seu grupo, com a sua mãe, toda a sua trajetória com ela, tudo que você herdou dela, né? E aí eu fiquei com vontade de sentir um pouco da sua arte. Lembrando assim, a memória da minha mãe, né? E esse ano eu estou até com um projeto que, se Deus quiser, eu vou conseguir realizar. Eu estou organizando os inscritos, né? Show. E foi uma coisa assim que eu prometi para ela, que eu iria ainda editar, porque o sonho dela era deixar um livro escrito. E isso não foi possível em vida dela, né? Mas eu vou cumprir. Se Deus me der vida e saúde, eu vou cumprir esse propósito para ela ficar em paz e eu também ficar em paz com essa proposta. Eu vou ainda conseguir organizar tudo que ela deixou escrito, dramas, comédias, paródias, acrósticos que ela tem, diálogos. Ela tem muita coisa que eu acho que não devo simplesmente... Eu estou com esse material todo ali dentro das caixas, mas eu tenho que organizar para digitalizar e ajeitar tudo direitinho. E se Deus quiser, eu vou conseguir realizar isso. E quem sabe você não vai ter a oportunidade de receber em suas mãos um livro dela e trabalhar um pouco dessa arte dela aí com vocês. Então, aí eu olhando aqui, eu falei assim, eu vou procurar uma coisa que seja mais fácil e uma coisa que a gente viu na prática ela apresentando e eu também depois, posteriormente, tive a oportunidade de apresentar um diálogo Pira, que foi escrito por ela e ela também teve a oportunidade de apresentar. Né? É um diálogo entre dois comadres, um compadre e uma comadre. E eu vou tentar aqui retratar para vocês esse diálogo. Comadre, ô comadre, olha os cachorros nem eu. Pode chegar, meu compadre, que os cachorros daqui já morreu. Anse adeus, minha comadre Kelé. Adeus, meu compadre Severo. Vai sentando por aí. Que milagre é esse? Olha, comadre, eu não vim aqui passear, pois eu não tenho tempo para nada. Eu vim cá, foi pedir um remédio para me dar sua afiada, que ela tá com a dor no estômago, que eu já tô desanimado. E o que é que você tá pensando que é a doença de Maria, compadre? Minha comadre, eu penso tanta coisa que você não avalia. Eu penso seduz por mão, penso tudo que é besteira, mas ela tem uma dor no estômago e vai parar na escadeira. Olha, compadre, remédio eu não dou, porque eu não sou nenhum doutor. Mas você consulta com o seu manezinho, que ele é um bom curador. Curador eu não procuro porque eu tenho uma religião. E eu não gosto desse povo que não sabe ser cristão. Meu compadre, você tá muito enganado. Pô, manezinho duvinha tudo. Manezinho duvinha então que isso pensa. Outro dia, ele duvinhou a vida de Clemença. E tem outra, meu compadre, que você nunca pensou nisso. A doença de Maria pode ser até feitiço.
Você tá pra ficar doida de tanto pensar em feitiço? Minha filha sofre do estambo, pois ela comeu chouriço. Compadre, eu tenho aqui um remédio, mas foi Manezinho que fez. Se você querer da Maria, ela sara de uma vez, pois eu tô desconfiada que a doença de Maria é doença de 9 meses. Me respeita, minha comadre. Minha filha é muito direita. E nessa hora você falou que ela tinha coisa feita e agora já tá mudando? Você me respeita? Colé nada, meu compadre. Calma. Hoje em dia é assim mesmo. Enquanto nós velho procede, os moços é o que tá querendo. Quero ver minha filha morta levada para um bom lugar. E os anjos acompanhando, nem que eu morro de chorar. E minha religião, sua arma vai salvar. Meu compadre, para amor de a gente ir pro céu, não é religião que vai ajudar. E Maria tanto de bucho, como é que vai salvar? Olha, eu não vim aqui para fazer briga, mas eu tá me dando vontade. E eu te dava umas pancadas se nós não fosse, compadre. Por isso, até logo, que daqui eu não levo nem saudade. Até logo, meu compadre. Dá muita lembrança, Maria. Fala aquela que aparece antes que chegue o dia. Religião pra aqui, religião pra colar. Religião pra aqui, minha filha vai sarar. Maria é muito direita, mas não para de dançar. Pergunta pros donos das boates, que eles têm o que contar. Olha, eu vou aqui de novo pro modo de falar francês, que os faços que tu levantou, tu ainda há de arrepender, e ainda vai ser Nossa Senhora que ainda vai te valer. E eu já tô arrependendo, compadre. Por você eu vou falar que um dia a gente precisa a arma da gente salvar. Eu vou rezar muito, que é para Deus me ajudar. Vou pedir o seu perdão e também vou jejumar. E por agora vocês que fiquem até logo, que outro dia eu volto cá. Ah, meu Deus! Lili do céu, que delícia! Eu queria ouvir mais, eu queria estar aí dentro. Ai, tô muito feliz, meu Deus! Que delícia de diálogo! Que delícia, que delícia! Você pode me explicar quem são os personagens? Me falar um pouquinho mais desse diálogo? Tô apaixonada. Não, o diálogo, então. A minha mãe escreveu para poder a gente fazer essas apresentações na época de São João, porque é um diálogo caipira, né? Voltado à língua regional, e aí, assim, é um diálogo caipira. O compadre é o Severo, um personagem, e a comadre é a São, né? Esse debate, a conversa entre os dois compadres. No caso aí, eu fiz as duas partes, né? Mudei um pouco mais aí para poder ficar como os dois personagens. Que artista incrível! Que artista é essa? Nada. Assim, Muito obrigada, nada. meu bem. Muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Muito obrigada mesmo. A gente ficou aqui bem graciosos. Nós, do teatro, né, às vezes a gente costuma a fechar o encontro, a resumir esse encontro por meio de uma fruta. Eu vou fazer isso, aí eu vou pedir para que você faça também, tá bom? É uma tradição nossa, né? E aí eu tô sentindo um gosto de kiwi aqui, porque eu achei extremamente diferente. É difícil de achar, né? E você, para mim, é uma pessoa que eu relutei para achar e tô extremamente grata. Acho que toda vez que eu encontro que eu saboreio um kiwi, eu fico, nossa, Você sabia que a minha delícia. fruta Então eu tô preferida? com essa sensação.
Meu Deus! A minha também. Então, eu tô muito feliz por ter conseguido te trazer até aqui. Tô até me sentindo assim, meu Deus, que mulherona é essa? Que artista é essa? Então, muito obrigada por ter trazido um pouco da sua arte também. E aí, agora fica com você, pode resumir. E eu escolhi o morango, porque apesar de ser um fruto frágil, ele é muito bonito e saboroso. E assim somos nós, muitas vezes frágeis, mas de repente podemos nos surpreender e transmitir a beleza e segurança no que nos dispomos a ser e fazer. Então, se você quiser fazer alguma colocação, algum agradecimento, alguma leitura, também é um espaço seu, tá? Fique à vontade. Então, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus pelo dom, né, que Ele nos desenvolve, que Ele nos concede, inclusive por esse dom artístico, que eu acredito que seja Ele mesmo que dá, não é? Eu tenho essa fé. E agradeço também ao produtor e diretor de Mortugaba Filmes, meu querido amigo Paulo Sérgio, e aos demais colegas, né, do Mortugaba Filmes, do cinema Mortugaba Filmes, pelo apoio, carinho, companheirismo que eles têm para comigo. Agradeço ao grupo teatral Apodil de Vitória da Conquista. Um forte abraço a todos vocês, ao Caio, a Manuela, a Jéssica, e especialmente para você, Cília, pela oportunidade, né? E por essa troca de experiência que nós tivemos. Olhando aqui alguma coisa de minha mãe, né, filha, na parte também de escritos poéticos, ela escreveu em agosto de 95. Ela escreveu assim, que eu quero fechar com isso aqui, para que a gente consiga, né, a simplicidade e o valor da vida, que daqui a gente não leva nada, né? Que o valor não estão nas coisas materiais, nas pessoas, estão no nosso semelhante, e que no momento que a gente partir, nada que a gente tem em termos materiais, a gente vai levar. O que a gente vai deixar, na verdade, todos os bens materiais, e deixar também um legado, que é, né, aquilo que a gente foi durante a vida. Então, ela escreveu em 95 e ela faleceu em 2019. Para você ver a amplitude da visão que minha mãe tinha. Ela escreveu: se eu amanhã. Se eu morrer amanhã, leve ao cemitério, sem lamúria, sem choro, sem escarcéu. Não estarei triste, pois irei para o céu. Se eu morrer amanhã, o cortejo será tranquilo e sereno. Irei para Deus, num lugar muito ameno. Se eu morrer amanhã, me coloque na tumba, não quero catacumba, disso não preciso. Só para mim, o paraíso. Se eu morrer amanhã, o meu ataúde será muito simples. Não precisa luxo, pois na casa do Pai, os pobres serão felizes. Este podcast é um projeto que conta com uma enorme produção, edição, produções artísticas para divulgação, administração de redes sociais e entre outras funções oriundas nas pessoas de Álvaro Oliveira, Kaique Damasceno, Caio Gabriel, Gabriela de Souza, Jéssica Ferreira, Manuela Pedra, Síria Carinhanha e Yuri Araújo. Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.